Então vocês abrem as vossas Bíblias em Salmos, número 106. Salmos. Página 684, na Fiel. Aqui fala a rebelião de Israel e a misericórdia de Deus. E pode dizer para hoje também a rebelião do mundo e a misericórdia de Deus. A rebelião também do povo de Deus nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus e vivem em rebelião contra Deus. Mas a misericórdia de Deus, que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então, versículo 1, Salmos 106. É esse salmo que eu falei que estava estudando lá em Garça, sentado na cadeirinha, na calçada, quando apareceu aquele cidadão, né? Eu estudando a Bíblia, veio, parece, queria o quê? Que gesto que ele queria dizer? Me consagrasse, será? Pondo a mão no ombro, e ficou tempo falando, orando em línguas. Quer dizer, não é língua, né? Como é que ele possa, se fosse usado o dom do Espírito Santo, então, se ele ia lá, falava no culto, né? Depois não saía falando para a rua. Vocês lembram, irmãos? Lembrei agora que o irmão Fela veio, estava consultando um homem e ele estava embriagado, parece. E ele era de uma religião. E ele falou para o irmão Félix, na época, que ele tinha o dom do Espírito Santo, que ele falava em língua. E começou a falar em língua no consultório do irmão Félix, para o irmão Félix, bêbado, estava embriagado. Como é que teria o dom do Espírito Santo falar em língua? Não é zombando, mas é a realidade. O irmão Félix falou, meu camarada, como é que está assim? Não está podendo parar de pé. E falou em língua. E às vezes eles falam em língua mesmo, né? Porque estão embriagados, né? Então, vamos ler do versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas de nosso Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, a tua boa vontade, fala com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Versículo 5 agora. Para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram na sua palavra, e cantaram os seus louvores. Porém cedo se esqueceram das tuas obras, não esperaram o seu conselho. Muitos hoje esquecem, muito cedo,
da obra do Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e não esperam o seu conselho, né? Esperam o conselho de Deus, né? Mas deixaram-se levar a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza para suas almas. E invejaram a Moisés no campo, e Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu o grupo de Abirão. E um fogo se acendeu no seu grupo, e a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, sem seu Salvador, que fizera grandeza no Egito. Maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no mar vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficando perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, e não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Também, meus irmãos, aqui nós vemos, primeiro no versículo 1, que aleluia, o que quer dizer aleluia? Aleluia é exaltar a Deus, louvar a Deus, falar, elogiar a Deus. Não elogia tantas coisas, as coisas deste mundo, e nós devemos elogiar a Deus, adorar a Deus, como este salmo prediz aqui, com confiança. Ter confiança que Cristo um dia estabelecerá o seu reino, o reino e o seu governo justo, sem erro, mas isso vai ser na segunda vinda de Jesus. E também sabemos que ele vai transformar este mundo que nós vivemos, este mundo atualmente, que esse mundo de deserto, em um paraíso. Só Deus para isso. Em vista disto, o salmo começa com aleluia, louvor. Então nós devemos louvar ele para sempre, sempre louvar o Senhor com hinos, com cânticos espirituais, não cânticos carnais. Por isso que ele diz assim, ele é bom, olha bem, ele fala, ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se Deus não fosse bom, se Deus não fosse amor, ele é amor. Por isso que a misericórdia dele dura para sempre. E a nossa misericórdia não dura para sempre. Porque nós não somos, não tem esse título, nós é amor. Nós podemos ter amor, mas Deus é diferente, Deus ele é amor. Então ele fala aqui no 2, quem pode declarar ou relatar o poder de Deus, os poderes do Senhor que ele tem feito? Quem pode contar certinho os poderes de Deus, o que Deus fez nas nossas vidas, o que Deus fez na vida do seu povo, desde a antiguidade, tudo que nós vemos aqui? Tem muitas passagens para a gente ir, eu sei que não vai dar tempo. Então, quem pode, fala. Então, a resposta é ninguém. Ninguém pode analisar profundamente, bem profundo, e entender. Às vezes, nós analisamos bem e não entendemos o poder de Deus para mostrar para os outros. Nós temos que mostrar para os outros pelo nosso testemunho. O testemunho do cristão
é muito importante nesta vida, aqui em nossas vidas. Nós devemos mostrar o poder de Deus que Ele fez nas nossas vidas. O poder de Deus nas nossas vidas é deixar as coisas do mundo e não voltar mais para as coisas do mundo. Mostrar, ter o propósito de servir a Deus. O propósito de falar, de mostrar as ações divinas em nossas vidas. Isso não é difícil para o cristão que está bem confiante nele, está bem pertinho dele, seguindo ele. Louvar ele sempre. Louvar as ações que ele tem feito. Demonstrar em nossa vida que um dia nós vamos chegar lá, nos céus. Aí nós vamos louvar Ele perfeitamente. O nosso louvor é fraco, é falho, o nosso testemunho. Ele fala aqui no terceiro versículo, ele chama bem-aventurados os que guardam o juízo. Então esta passagem que ela mostra para nós que a inteligência, o conhecimento espiritual sempre vai reconhecer a misericórdia de Deus. O cristão não é para ser ignorante no conhecimento espiritual. Deve conhecer bem a vontade de Deus. Mas não é só conhecer. A pessoa conhece e não quer praticar, não quer obedecer. Às vezes o cristão ele sabe que algo é pecado, mas ele faz, ele desobedece a Deus. O cristão ele deve ter um entendimento que resulta em submissão a Deus, submeter à vontade de Deus. Como é que nós vamos submeter à vontade de Deus? É obedecendo a Ele, estar debaixo da autoridade dEle, deixar Ele nos guiar, deixar, meus irmãos, de servir o mundo, procurar servir mais a Deus. É por isso que Ele nos chamou. Nós vemos tanto que Ele fez com o povo antigo. Deus fez cada obra milagrosa que nós vemos aqui. Socorreu o povo dele do inimigo para atravessar o mar vermelho, para atravessar a seco. Então, como que nós vamos obedecer a Deus? Como que nós vamos ver o que Deus fez com o povo dele? Se nós não vemos Deus, Ele está nos céus. Deus, Ele está nos céus. Deus, Ele enviou o Filho dele, Jesus, neste mundo. Não foi por acaso, não foi à toa, não pode ser em vão. E para muitos está sendo em vão. Deus, Ele se fez homem e veio neste mundo vil para dar vida, salvar aos perdidos. E agora, o cristão, depois que ele salva, ele volta à vida como ele era. Tem muitos cristãos nessa situação, essa vida miserável, a não ser que ele não aceitou Jesus. Se ele não aceitou Jesus, foi só uma emoção passageira, então ele não vai mudar, se não mudou lá dentro. Então a Escritura ensina a nós. Por que fala a Escritura? Porque está a palavra de Deus, para nós viver uma vida santa, uma vida separada, mudar a nossa conduta de vida, a conduta da vida humana. Tem alguns cristãos que precisam de mudar a conduta de vida. Muitos já mudaram.
Muitos cristãos, no dia de hoje, eles pegaram firme com Jesus, que eles já sabem o lugar deles neste mundo. Eles sabem o lugar deles ir na igreja, no culto, de servir a Deus. Não devemos estar trocando. O cristão não deve fazer isso. E só Cristo que pode preencher o lugar vazio na vida de alguém. As coisas do mundo não preenchem. As coisas do mundo a pessoa quer cada vez mais. Por que quer cada vez mais? Porque não preenche. Você não fica satisfeito com as coisas do mundo. Não fica de forma nenhuma. Não fica. Tudo que ele tem, ele quer mais. O único que satisfaz é Jesus na alma. Aí nós não queremos mais. Não queremos. Então ele disse aqui, mas as pessoas, eles querem levar uma vida distorcida. Distorcida. O cristão, quando ele sai do vício, que é muito difícil sair do vício do álcool. Vamos pegar por aí, é difícil. E se depois ele voltar de novo, é estranho. É estranho. Lá em 1 Pedro, fala que é a mesma coisa do cão. Você quer ver que vamos ler aqui, 1 Pedro. Primeira Pedro ou segunda Pedro? Segunda Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 20. Olha para vocês verem. Muitos conhecem, mas talvez tenha alguém que não conhece. Porquanto, se depois de terem escapados das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Olha bem o que o apóstolo Pedro diz para aquele que passou uma parte de cristão. Ele aceitou Jesus, passou pelo batismo, foi na igreja, toma a ceia e faz o que for. Pronto. Olha aqui. Porquanto, se depois de terem escapou, largou de beber, largou de beber cerveja, largou de fumar, largou de ir em bar, largou de ir em baile, largou de tudo. Ele fez uma renúncia. Pronto. Aí depois das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor que ele ouviu, ele tomou essa decisão. Agora, forem outra vez, envolvidos, que ele envolveu dela. Bom, até aí, nelas. E vencidos porque ela venceu ele. Ele caiu na armadilha de Satanás. Aí, o estado dele, olha bem, se torna pior do que ele era antes da conversão dele, quando fosse ele converteu. Se torna antes, porque lá no inferno, porque aí ele talvez não aceitou Jesus de verdade, lá no inferno ele vai sofrer muito pior do que os outros, do que aquele que não fez isso. Aí continuando 21, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça. Era melhor, vai para o inferno, mas o castigo não ia ser tanto, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Agora 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos espojadouros de lama.
Toda vez que eu leio aqui, eu lembro do pastor Antônio, ele fazia, acabou com aquela ânsia, sabe? Pense bem, você vê um cachorro, ele vomita o que ele comeu, depois torna a comer de novo. Ele está falando que a pessoa chegou ao conhecimento e voltou antes, naquela vida que ele levava, fez uma comparação, um verdadeiro provérbio, que é como um cão. Por que Deus escreveu isso, que ele ditou para Pedro? Porque Deus que fez toda a criatura. Deus fez o cão desse jeito. Deus fez o animal assim. E com esse propósito de saber fazer essa comparação da pessoa que conheceu Cristo e voltou para o mundo. E no versículo 4 fala: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua... Aqui fala bondade. E lá fala, aqui fala no 4, segundo a tua boa vontade, sob a tua misericórdia, com o teu povo, e me visita com a tua salvação. Então o autor aqui solicita duas coisas: a bondade e a salvação, a boa vontade e a salvação. Todas as duas coisas. O amor, no versículo 5, fala que o amor se deleita na posse dali de termos o teu povo escolhido, que a tua nação, tua herdade da tua salvação. Então o povo deleita de herdar a salvação em Cristo Jesus pela misericórdia de Deus. Então nós deleitamos, nós devemos deleitar no Senhor, não deleitar em Satanás, no mundo. Nós não devemos, irmão, querer praticar as coisas do mundo, praticar. O pior, você sabe qual é o pior? O pior de tudo? Faz as coisas e espantosa, sabe, depois começa a ostentar nas redes sociais, sem receio que todo mundo veja. Isso é uma zombaria para os cristãos, zombando das coisas de Deus. Isso é pecado. Não sei o que ponto pode chegar o ser o cristão, então eu estou admirado. Em que ponto pode chegar? Vai chegar um fim, irmãos. Vai chegar o fim que nós não sabemos. Por isso que Jesus disse. A Bíblia disse: olha, muitos vão esfriar. Esfria no amor, esfria na vida espiritual e esquenta no mundo. Volta. Ele fala aqui no versículo 6: pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade e andamos impiamente. O povo de Deus falando isso. Os nossos pais pecaram e nós pecamos também. Parece que vai uma fila. Nós não devemos imitar os nossos pais. Um irmão não deve imitar o outro, faz, eu também pode fazer. Deixa que Deus vai julgar. Então, a natureza do mal, irmão, se vê nos termos, nos atos do pecado, iniquidade, impiedade, que é a rejeição. Nós cristãos, irmãos, nós não devemos, não é obrigado, nós não pode. Falar não pode é uma regra, é uma lei, deveria ser assim, mas não é. Nós não devemos rejeitar os ensinamentos de Deus, porque paga caro é aqui. Aqui paga. Se ele for cristão, ele vai pagar aqui. E se ele não for cristão, se estiver correndo tudo bem. Porque em João também, lá no
no final, ele diz, se tu vê teu irmão pecar, que não é para a morte, ora lá, ora para ele, que Deus dá vida física. Mas se for pecado para a morte, não digo que ore, porque Deus não vai ouvir. Então, ele fala dos nossos pais. Os nossos pais não entenderam, ele está dizendo, eles não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Então, Israel não tinha vontade de entender. E o povo hoje não tem vontade de entender e aprender. E nem fazer esforço para meditar sobre as pragas. Nem desejar. Não quer nem desejar entender. Imaginam só. Ver as misericórdias de Deus. Do nosso grande pastor que é Jesus Cristo. Os irmãos, nós devemos servir a Deus. Custe o que custar. Lá fala que o povo de Israel, eles requereu-se somente 40 horas, pouca, para tirar Israel do Egito. 40 horas, que foi rápido. Porém, se requereu 40 anos para tirar o Egito de Israel. É a mesma coisa hoje. Leva aí uma pessoa, começa a visitar a igreja. E vai, visita. Vamos contar que ele visitou o culto, é uma hora e pouco, uma hora de mensagem. Ele visitou 40 horas. Ele manifestou a fé, aceitou 40 cultos. Tirou ele do mundo. Levou-se pouco tempo. Às vezes, um ano. E depois, para tirar, ele volta para o mundo. Para tirar o mundo dele, ele leva o resto da vida. Leva 10 anos. 40 anos para tirar. Ou às vezes Deus tira com a morte. Então nós precisamos ter bom cuidado. Então, aqui também fala que só se pode notar uma coisa. Deus não salvou Israel devido à sua justiça ou moralidade, mas por causa do seu nome. O Cristo Jesus. Deus nos salvou eles, de lá, não foi pela justiça dele, e nós também. Deus nos salvou não é pela nossa justiça, pelo nosso nome, pelo nome dele. É o nome de Jesus, o Salvador e Senhor. É neles que nós fomos salvos, e é ele que nos santifica. Então, por isso. Então, fala aqui no 9 que ele repreendeu o mar vermelho. Salmo 106. Ele repreendeu o mar vermelho, e este ficou seco. E os conduziu pelas profundidades do mar, como se cruzasse ao deserto. As águas pararam, feito muro de lava. Vocês imaginam só o milagre de Deus? Deus fez isso, está registrado. Mas hoje ele não faz mais. Poder tem. E o povo não ter saída. Imagina se o povo de Deus vai correndo, e o inimigo atrás. É a mesma coisa se está correndo, está aí de um animal, chega no canto, nem pega ele, porque não tem para onde ele sair. Porque nós fazia assim, né? Queria pegar o cavalo, o nariz, então ia tudo correndo dele. Entendeu? Vai levar no canto lá. Aí pegava, não tinha para onde ele ir. Agora esse povo indo correndo, fugindo. Os inimigos atrás. O mar está na frente. O mar está na frente. Eu quero ver. E Moisés, cavaram. O mar abriu, eles atravessaram, foram atravessando. E o inimigo entrou atrás. Esses inimigos foram muito ingênuos. Eles podiam bem pensar, isso é milagre de Deus, não é normal? Deus está fazendo para proteger eles. Olha que eles saíram e nós aqui dentro. Vocês acham que se Deus abriu o caminho para eles, ele podia pensar, vai abrir para nós passar e acabar com eles lá no outro lado? Eles podiam pensar, né? Mas foram. Quando eles saíram lá, pronto, fechou. Morreu tudo afogado.
Então foi uma figura que no futuro e no presente hoje para nós também, quando Jesus Cristo morreu no Calvário, na cruz, ele abriu o caminho por aquela grande profundidade do pecado, como no Mar Vermelho. Então Jesus no caminho, ele abriu, na cruz, ele abriu o caminho de ir para os céus. O caminho está aberto, né? Não precisamos nós abrir o caminho. Muitas religiões estão querendo abrir o caminho. Para muitas religiões o caminho parece que sujou fechou de novo. Então precisa lá com uma foice limpando, podando, para limpar o caminho para passar de novo, como se fosse uma picada numa mata. Querer fazer isso com suas forças, com seus braços, com as suas obras. Então o pecador, pouco ele sabe de quão perdido ele é. Pouco ele sabe. E nós cristãos sabemos que quanto nós fomos perdidos, hoje nós não somos mais. Por quê? O cristão pouco sabe que quão pouco salvo ele é. Às vezes não sabe nem direito porque ele se salvou, como foi salvo. O cristão nunca ele deve esquecer, irmão. Pode não saber muita coisa, mas ele deve saber bem como que ele foi salvo, por que ele crê que ele está salvo, para ele poder falar. O cristão ele deve saber que ele é salvo porque Jesus pagou os pecados dele na cruz, passado, presente e futuro. O cristão deve saber que ele tem a vida eterna, não terá a vida eterna, ele tem a vida eterna no momento que ele crer. O cristão deve saber falar para os outros que no momento que ele morrer, partir desta vida, ele vai para os céus morar com Jesus. O corpo vai para o cemitério e a alma vai para algum lugar. Se tiver Cristo, vai com ele nos céus. E se não tiver Cristo, não vai com Jesus. Não vai. Ele fala no 10, os salvou da mão do inimigo e os resgatou da mão do adversário. Quer dizer, o inimigo aqui neste caso, falando deles, é o Egito. E hoje aqui hoje o inimigo é o mundo. Aquele tempo é o Egito. É a mesma coisa hoje, é o mundo. Que quem patrocinava e patrocina ainda hoje, patrocinava o Egito, era Satanás. Ele é o patrocinador. E hoje ele é do mundo. Tem alguém patrocinando isso aí. O mundo. E nós cristãos, nós não devemos estar debaixo disso aí. Então Israel poderia ter sido tirado somente por Deus, não por força militar no mundo. Poderia ter realizado isso. Só Deus poderia. E o fez. E faz por meio de seu Filho. Ele fez no passado e faz agora no presente e fazerá até o último que vai nascer, que vai aceitar ele. O versículo 11. E as águas cobriram, fala aqui, as águas cobriram os seus inimigos. Não ficou nenhum deles. Então, eles foram ingênuos, foram teimosos, não creem em Deus. O povo de Deus correndo na frente e os inimigos correndo atrás. Com todos os egípcios daquele exército, se afogaram desde os seus mais fortes generais até os seus mais humildes soldados de infantaria. Igualmente, cada um dos inimigos de nossas almas foi derrotado no Calvário. O pecado da condenação foi derrotado. A culpa que nós tínhamos está derrotada. Agora tem o pecado que nós pecamos. Por isso, nós devemos vigiar para não pecar. Irmãos, eu sei que cada cristão, ele tem consciência disso. Cada cristão.
Mas a gente precisa falar. Nunca é demais falar, nós relembrar. Por quê? Para nós não relaxar muito na vida espiritual. Porque tem muitos cristãos que não estão perto do Senhor, não estão seguindo, andando no caminho do Senhor. Estão andando mais no mundo. Tem que somar quantas horas a gente serve ao Senhor e quantas horas a gente serve a nós mesmos. Porque nós temos, e eu hoje não falo isso, irmãos, reconheço o duro sofrimento de trabalho de cada um, eu reconheço, porque também nunca fui de um emprego bom, nunca tive estudo para ter um bom emprego, nunca, sempre foi serviço duro, cada um sabe disso, todos nós. Mas a gente passa aquele dia sofrendo. Agora deve estar com a alma limpa, com o coração desejoso de servir a Deus. Nós nunca devemos deixar que as coisas do mundo, o cansaço do mundo, tira este momento de servir a Deus. Nunca. Nunca deixar que os embaraços da vida atrapalhem a nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual é em primeiro lugar. É em primeiro lugar de nossas vidas. Devemos, é o pouquinho que nós fazemos para isso, para Deus. É o pouco. E a gente às vezes não faz isso. E as águas cobriram os seus inimigos e não ficou nenhum deles. Então, no 12, então creram em suas palavras e cantaram seu louvor. Por que nós cantamos os hinos, irmãos? Nós louvamos ao Senhor, porque Ele nos salvou. O hino do cantor cristão tem hino muito bonito, tem hino que louva a Deus, tem hino que exorta. Nós não devemos mais estar cantando música do mundo, estar ouvindo música do mundo. Como foi falado ontem isso, né? Não é só isso, é muitas coisas do mundo nós não devemos aproveitar. Quando o cristão realmente, de verdade conhece o Senhor, quando ele aceitou o Senhor, ele vai cantar o louvor. Com a boca, com a vida e com a vida, porque é o testemunho, falar dele. Quando ele começa a ir desviando do caminho certo, o canto também irá desviar do caminho certo. Quando ele está desviando do caminho certo, o louvor dele também não vai sair no caminho certo. Vai deixar de sair do caminho reto de louvar a Deus, para ele louvar a criatura, em vez de louvar o Criador. Aqui no versículo 13 fala: apressadamente esqueceram-se das suas obras, não esperaram o seu conselho. Apressadamente. Então o cristão hoje, os irmãos, faz igual eles, salva, recebe o perdão de Deus, louva Ele, mas apressadamente esquece das obras de Deus que Ele fez na nossa vida. É a mesma coisa quando você serve alguém nessa vida. Por exemplo, você faz um favor, arruma um dinheiro, ou um objeto, ou qualquer coisa. Passa um tempo,
aquela pessoa esqueceu. Você fica triste, não fica? Falei, eu servi, eu fiquei. A pessoa foi nem obrigado, mesmo esquece o que você fez. E o cristão fazendo isso com Deus. Deus nos salvou, nos deu vida, vida eterna. E não espera agora o conselho que Ele vai nos dar. Ele não vem de encontro com o conselho dele na palavra dele. Ele foge. Ele vai atrás de conselho do mundo. Ele vai procurando as coisas do mundo. Aí fala no 14. Entregaram-se a um desejo desordenado no deserto. Ora hoje. Quantos o povo de Deus hoje, eu sei porque eu vejo falar muito, tanto daqui como das outras igrejas, que eu vejo falar, e muitas eu presenciei. O desejo desordenado no deserto ou no mundo. E na sua desolação tentaram a Deus. Na dúvida, irmãos, devemos ficar onde está. Nunca se pode ver a Deus ao mesmo tempo e ver que Ele esteja em nosso meio. Se nós está numa vida desordenada, não está servindo a Deus. Então nós não vamos esperar que Deus está no nosso meio, Ele está apoiando nós. Porque a fé verdadeira, a fé sempre, ela conduz nós a Deus. Sem ela não vai aceitar o conselho dele, e quem não tem ele não vai aceitar ele, porque sem a fé, sem a confiança. Israel quis outras coisas, mas não quis Cristo. No 15 vai, ele lhes deu o que pediram, mas enviou fraqueza para suas almas. Então hoje o povo, ele quer muitas coisas. Oração, pede a Deus, quer isso, quer por aquilo, quer tanto aquilo. Mas não quer servir a Deus. Não pedir para conhecimento, crescimento espiritual que nós precisamos. A igreja hoje, a igreja moderna, quer outras coisas, mas não quer o conselho de Deus. Não quer Cristo nas suas vidas. Não quer Cristo como dono. Quer Cristo como Salvador. Tudo, quer mais tudo, menos Cristo. Então isso vai resultar em fraqueza, em miséria espiritual, perdição total às vezes. Nós devemos acompanhar Cristo, de tudo no que Ele ensinou. Nós, irmãos, acompanhem os irmãos nas coisas boas. Seguir o exemplo dos irmãos mais velhos. Eu tenho irmão mais velho que eu na fé aqui, alguns. Tenho o irmão Daniel Martins, tenho o irmão Antônio. A irmã Rosa também é mais velha que eu na fé. Aceitaram Jesus primeiro. E é um prazer ver esses irmãos firmes na igreja. Firme dele no início até hoje. Porque Cristo é Ele que nos dá força. Eu ia de outra passagem em número, mas não vou porque vai demorar. Abriu-se a terra, Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu a companhia de Abirão. Números, se não me engano, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 12. Vamos ver. Números, capítulo 16, versículo 12.
Olha o versículo 11. Portanto, tu e todo o teu grupo são os que ajuntaram contra o Senhor. Pois Arão, quem é ele para que contra ele murmureis? Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filho de Eliabe. Porém eles repreenderam. Não iremos lá. Então, aqui nós devemos saber que quando nós pervertemos, mudamos a palavra do Senhor como eles, isto nos põe contra o Senhor. Se a gente perverter a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, nós vai contra o Senhor, porque está contra a palavra dele. Então Moisés está dizendo que Arão é somente um humilde, um ser humano cheio de fraqueza, como nós, que ele tenta concluir a obra do Senhor. Então nós somos seres humanos, nós devemos ser humildes, mas aceitar o conselho de Deus e esforçar para poder concluir a obra do Senhor. Enquanto eles acreditassem que estava se opondo a Arão, na verdade eles não estavam se opondo contra Arão, estavam se opondo contra o Senhor. E hoje, quando alguém está se pondo contra a palavra de Deus, ou contra como o pastor está pregando, um outro irmão está pregando, ele não está contra o ser humano, ele está contra o Senhor. Quando nós estamos exortando, falando da Bíblia, quando nós falamos, usamos ela, então está contra Deus, e sempre será assim. Significa que eles não obedeceriam o que Moisés disse, eles não obedeciam. Ao que parece, eles estavam conversando, trocando as ideias, começam a trocar as ideias, combinando com o Coré, no versículo 5, rebelião contra Deus. Voltaremos aqui. Então, versículo 18, e se acendeu um fogo em sua companhia, a chama queimou os ímpios. Os homens terão o seu julgamento. Os homens ímpios terão o seu julgamento, e os salvos também terão o seu julgamento no tribunal de Cristo. Ou seja, terão o fogo do juízo de Deus no inferno. Falando dos ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e se encurvaram ante uma imagem de fundição. Está em Êxodo 32:1. Fizeram um bezerro. Eu podia ler lá, mas não dá tempo. O nome sagrado de Horebe é dado ao sinal para realçar o pecado de representar ao Deus da glória por uma besta que come erva, uma criatura. Então eles fizeram aquilo, então estava trocando a glória de Deus, em vez de glorificar a Deus, por um bezerro. Que está lá em Êxodo 32:1. E assim eles mudaram a glória de Deus pela imagem de um boi. Mudaram a glória de Deus, trocaram a glória de Deus. Hoje muitos estão trocando a glória que é para dar para Deus, para dar para a glória humana, ou um homem, um animal que come erva. Isto é uma idolatria. Às vezes a pessoa deixa de adorar a Deus, deixa de servir a Deus, deixar de ir num culto a Deus, que o culto é a Deus. O culto não é culto a homem,
para ir em outro lugar é pecado, que não seja uma coisa de necessidade. Se eu deixar o culto para ir num lugar que não tem necessidade, olha, irmãos, queira ou não queira, o pensamento nosso não muda o pensamento de Deus. Às vezes a pessoa pode falar, não tem problema nenhum, mas isso não deve ficar satisfeito com isso. O problema é o que Deus pensa, não é o que nós pensamos. Às vezes a gente pode até concordar, se ficar satisfeito, fica tranquilo, falando, eu fui, não é pecado, isso aqui tudo bem, mas vamos ver o que Deus pensa. Nós não tem como nós resolver o problema de nós um com o outro, é fácil nós resolver o nosso problema. O problema é com Deus. O que ele pensa? Ele se agrada? Não, creio que não. Porque a vida nossa é pouca aqui na terra. Aqui. Tem muitas coisas, muito tempo para poder a gente se deleitar. Ter um recreio, como é que eu já via muito dizer isso. Você sabe que nas outras as igrejas que eu conheço, não tem o culto do sábado. Então eles têm o sábado livre para fazer as coisas. Mas está certo isso? Será que Deus se agrada com isso? Vamos saber isso dia do juízo. Então nosso pensamento, nós não devemos ficar com a consciência tranquila certas vezes. Pensa, mas Deus, e Deus? Eu acho que estou certo o que eu estou fazendo. Não estou fazendo nada demais, não estou roubando, não estou matando, não estou brigando. Estou divertindo só, sem nada demais, nada de grave. Mas vamos saber com Deus. Agora vamos ver. Porque Deus não vem falar no nosso ouvido, Ele pode falar na nossa consciência. Mas nós não vamos ouvir a voz. E aí o dia do juízo. Ele fala assim, a Bíblia disse, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Costumes. Será que está escrito isso? Hebreus? Leia lá, irmão Daniel, para ver, para testemunhar, para afirmar. Lá o escritor lá disse costumes. Você sabe o que é costume? Uma coisa que você põe em prática. Quando é costume, é uma coisa que você faz mais do costume do que o não costume. Não é? Achou, irmão? Hebreus 10, 25. Então leia para nós terminar nesse versículo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Obrigado. Hebreus 10, 25. Note bem, irmão, pode ficar isso bem, porque a Bíblia está dizendo, não é eu que estou dizendo, e ninguém. Não deixando a nossa congregação. O que é a congregação? É isso daqui. Como é costume de alguns. Olha, desde aquele tempo já tinha esse costume, por isso que o apóstolo escreveu isso. E isso arrasta séculos e séculos, e cada vez pior. Antes, ele fala assim, admoestando-nos, aconselhando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ele escreveu isso e nunca chegou esse dia. Irmão, o dia chega. Para muitos já chegaram, para eles já chegaram aquele dia. Que já estão lá. E o dia do juízo também chega. Por isso. Então, para Deus não tem desculpa. Para Deus não tem. Por isso que eu não exijo alguém falar, pedir perdão, pastor, ou a igreja, me perdoa que eu não pude fazer, eu não pude isso, eu não pude aquilo, não pude aquilo.
Irmãos, se a gente começar a exigir fazer isso, leva a pessoa a pecar mais uma vez. Ele vai falar algo e Deus está vendo de lá assim. Deu? Não, deu para vir sim. Quem é a irmã lá que está lá? Ela não precisa se julgar. Tem várias. Não tem como. Deus vê. Então, a gente às vezes é somente fácil, irmão. Fala, eu não pude fazer isso. Não é só nisso de culto. Tem muitas coisas a gente falar. Você costuma dizer, não deu para mim ir lá hoje, hein? Poxa, cuidado. Estou esperando a visita, não deu para mim ir lá hoje. Tem cuidado de falar isso. Sabe que não deu mesmo? Sabe que não foi desânimo? Quando não deu, tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Porque, olha, a gente peca muito nisso aí. Ainda bem que a nossa salvação não está baseada na nossa justiça, porque senão ninguém salvaria. Amém?